Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, domingo, pôr do sol, o primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Domingo, palavra que aparece uma única vez na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Palavra que significa, etimologicamente, Kyriake remera em grego, Dia do Senhor. E no Dia do Senhor, nosso compromisso de, durante 30 minutos, refletirmos sobre assuntos da relevância, de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. E esse que estamos a abordar há mais de 20 programas é dos mais importantes, porque o seu tema é, sem dúvida alguma, imprescindível para nós, que necessitamos da oração. Oração que é o elemento fundamental, crucial para a nossa fé. Sem a oração, a fé simplesmente se esvai. Os salmos na nossa vida. Salmos, o livro de oração oficial dos judeus. Salmos, o livro de oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos, o livro de oração da igreja primitiva. Salmos, o livro de oração da igreja. A oração oficial da igreja, chamada de liturgia das horas, consiste sobretudo na recitação do saltério. Não apenas os salmos temos na liturgia das horas, mas principalmente os salmos. Hoje nós vamos pedir a autoridade de um santo papa, canonizado há poucos anos. Que saudade! De São João Paulo II. No dia 28 de março de 2001, quarta-feira, segundo a antiga tradição que remonta ao século passado, os papas, dia de quarta-feira, na Praça de São Pedro ou em algum lugar reservado, acolhedor, quando está muito frio ou quando está chovendo, outro lugar dentro do Vaticano, fazem sua catequese. E São João Paulo II continuou essa tradição, sempre que ele estava em Roma e podia. Quarta-feira, ele se reunia com os fiéis, os peregrinos, para fazer a sua catequese. E nesse dia, ele dedicou a sua catequese aos salmos. Os salmos na tradição da igreja. Eu escolhi dessa sua catequese 3 parágrafos. Uma catequese mais ou menos de 50 minutos. E eu considero que essas palavras desse grande santo, desse grande papa, devem ser citadas aqui e, digamos assim, com São João Paulo II, a gente conclui a introdução aos Salmos, porque depois de São João Paulo II, começaremos o que estamos esperando já há muito tempo, comentar os Salmos com os padres da Igreja, versículo por versículo. Com a palavra, um dos papas mais queridos da história da Igreja. O terceiro maior pontificado da história. O primeiro foi São Pedro. O segundo foi o beato Papa Pio IX. E o terceiro, São João Paulo II. Podemos introduzir-nos na compreensão dos Salmos através de vários caminhos. O primeiro consistiria em apresentar a sua estrutura literária, os seus autores, a sua formação, os contextos em que surgiram. Depois, seria sugestiva uma leitura que realçasse o seu caráter poético, que por vezes alcança níveis altíssimos de intuição lírica e de expressão simbólica. Não menos interessante seria percorrer novamente os Salmos, considerando os vários sentimentos do ânimo humano que eles manifestam: alegria, reconhecimento, ação de graças, amor, ternura, entusiasmo, mas também sofrimento intenso, recriminação, pedido de ajuda e de justiça,
que por vezes acabam em cólera e imprecações. Nos Salmos, o ser humano encontra-se a si próprio completamente. A nossa leitura terá, sobretudo, por finalidade evidenciar o significado religioso dos Salmos, mostrando como eles, mesmo tendo sido escritos há tantos séculos por crentes hebreus, podem ser incluídos na oração dos discípulos de Cristo. Por isso, deixar-nos-emos ajudar pelos resultados da exegese, mas pôr-nos-emos juntos na escola da tradição, sobretudo escutando os padres da igreja. Pronto, está aqui. Vocês entenderam por que a minha paixão pelos padres da igreja? Não é invenção do bispo. Não é o meu desejo particular, nem o meu gosto particular. Se bem que o meu gosto não é estragado não, viu? No meu tempo de seminário aprendi isso. Tradição da igreja, sobretudo os padres. E esse é o propósito. Com São João Paulo II, que foi um grande incentivador do estudo dos padres da igreja, eu proponho para você, basta você digitar no seu computador, no seu celular, Patres Ecclesiae. É uma obra, é um livro, na verdade é uma exortação a respeito dos padres da igreja, a importância dos padres da igreja no estudo da Escritura. Na verdade, São João Paulo II fez esta obra por ocasião de uma homenagem a respeito de São Basílio Magno, bispo e doutor da igreja, São Basílio de Cesareia. Patres Ecclesiae, eu recomendo essa leitura desse grande Papa, o significado religioso dos Salmos. São João Paulo II, aqui, ele na verdade pontua os diversos elementos, os diversos enfoques que podem ser explorados no estudo dos Salmos. Gêneros literários. Os Salmos foram escritos, aqui nós temos o gênero de hinos, de orações, de súplicas, de elogios à cidade de Jerusalém, salmos de misericórdia, salmos dramáticos, salmos imprecatórios, etc. Esse é um caminho para você estudar os Salmos, enfocando os gêneros literários. Depois, sua autoria. Quem escreveu este salmo? A redação aponta para que autor? É autor conhecido ou é desconhecido? É o autor deste século, daquele outro século? Também é um caminho que a exegese, que o estudo da palavra de Deus pode percorrer. E convém que isso seja feito, enfim, afinal de contas, são livros históricos, são livros, isto é, redigidos em um período histórico bem concreto. Salmos que evocam angústia, aflição, dor, sofrimento e assim. São todos caminhos possíveis. Mas São João Paulo II, que no uso da sua cátedra como pastor, o significado religioso dos Salmos. Pronto. Isso é o que interessa para você, o que interessa mais para você que está me assistindo agora. Ou seja, esses salmos traduzem situações existenciais que muito me tocam, que muito falam para mim. Eu estou cansado, eu estou aflito, eu estou sozinho, eu estou com medo, eu estou inseguro, eu me sinto fracassado, eu obtive uma vitória. Eu alcancei uma graça, ou preciso alcançá-la. E que salmo me toca? Qual é o salmo mais adequado? Qual é o salmo mais indicado para esse meu momento existencial? Então você imagina um grande tesouro, onde você tem joias
para serem utilizadas onde você tem uma riqueza, onde você tem um manancial, onde você tem uma preciosidade bastante diversificada, da qual você precisa se utilizar, da qual você precisa lançar mão para se fortalecer, para se orientar, para se confortar, para bendizer, para glorificar a Deus. E aí você pega, este salmo é para esse momento, esse daqui é para outro momento. Eu me identifico muito com essa narrativa desse salmo que muito me diz, que me dá o caminho, que coloca no meu coração as palavras certas para eu pedir a Deus, para eu suplicar, para eu bendizer, para eu glorificar, para eu adorar o meu Senhor. O significado religioso dos salmos. Mas por nos vermos juntos na escola da tradição, sobretudo escutando os padres da igreja. Olhe, nos próximos programas começaremos a estudar versículo por versículo. Não espere outra coisa do bispo, viu? Porque o bispo tem esse, aspas, defeito. Ele procura os padres da igreja. Agora, para quem não gosta dos padres da igreja, eu lamento, converta-se, se torne católico, porque é impossível que uma pessoa que se diz católica possa prescindir dessa parte tão importante da história da igreja, que são os santos, os melhores intérpretes da Bíblia. Uma coisa é você interpretar os salmos, outra coisa é o que disse Santo Agostinho sobre esse versículo. O que disse Santo Inácio de Antioquia, São Gregório Magno, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo, São Cromácio de Aquileia e assim por diante. Como foi feliz São João Paulo II nesse parágrafo. Está terminando o nosso primeiro bloco, você não saia daí. No segundo, a gente vai retomar São João Paulo II, analisando os salmos na tradição da igreja. Não somente os salmos, Bíblia sozinha, isso é protestantismo. As três fontes da nossa fé, Bíblia, tradição e magistério. A Bíblia jamais se separa da tradição da igreja. E uma parte da tradição extremamente abalizada, com autoridade imensa, os santos, padres da igreja, é com eles que nós vamos explorar essa riqueza, que é o livro dos Salmos. Não saia daí. No segundo bloco, a gente retoma com esse grande santo, São João Paulo II. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco, programa Luz da Vida, se debruçando ainda sobre a introdução a um dos argumentos mais fascinantes de toda a Escritura, o livro dos Salmos na nossa vida. No primeiro bloco, nós lemos e refletimos um parágrafo, uma parte da catequese de São João Paulo II na Basílica de São Pedro, Praça de São Pedro, na quarta-feira, dia 28 de março de 2001. As audiências gerais são uma catequese, um momento em que o Papa se reúne com os peregrinos na Praça de São Pedro, normalmente, mas quando chove ou faz muito frio, é na aula Paulo VI. É um costume que remonta mais de 60 ou 70 anos, talvez, de os papas, dia de quarta-feira, fazerem a sua catequese. E no dia 28 de março de 2001, São João Paulo II dedicou sua catequese aos salmos na tradição da igreja. Salmos na tradição. O que é a tradição? A tradição são os ensinamentos posteriores à palavra de Deus escrita, ensinamentos que começam com a morte do último dos apóstolos, os padres apostólicos, os varões apostólicos, e toda a tradição posterior, sobretudo os padres da igreja, lendo, comentando, rezando, vivendo a santa palavra de Deus, vivendo a fé. A tradição, portanto, é tudo que é transmitido, oral ou de forma escrita,
palavra de Deus escrita foi fechada, por assim dizer, com a morte do último dos apóstolos e foi definida pela igreja. Os 73 livros da Escritura estão fechados, digamos assim. Acabou a revelação positiva com a morte do último dos apóstolos, de sorte que nenhum outro livro pode ser inserido na relação dos livros inspirados. A palavra de Deus está fechada e definida pela igreja. Mas a tradição posterior, tanto oral, a pregação, como escrita, as obras dos padres, dos escritores eclesiásticos, etc., até os tempos atuais, tudo que foi transmitido na fidelidade à palavra de Deus é a tradição da igreja. Traditio, em latim, significa a transmissão. E São João Paulo II mostra aqui a importância da leitura dos salmos com os padres da igreja, com a tradição da igreja. A tradição da igreja é bem mais do que os padres da igreja. O último padre da igreja latina vai ali até os séculos VI ou VII, alguns sustentam até o século VIII, na igreja de rito de língua grega, a igreja do Oriente, século VI, século VII, enfim. Não há unanimidade com relação aos estudiosos, entre os estudiosos de patrística, sobre qual o último padre da igreja latina e o último padre da igreja grega. Em todo caso, esses detalhes são não muito relevantes para o nosso argumento atual. Vamos então ao parágrafo 3º da catequese de São João Paulo II, no dia 28 de março de 2001, a respeito dos salmos na tradição da igreja. Com efeito, com profunda penetração espiritual, eles, os padres da igreja, souberam discernir e indicar a grande chave de leitura dos salmos no próprio Cristo, na plenitude do seu mistério. Os padres estavam convencidos disto. Nos salmos, fala-se de Cristo. De fato, Jesus ressuscitado aplicou a si próprio os salmos quando disse aos discípulos: era necessário que se cumprisse tudo quanto a meu respeito estava escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Os padres acrescentam que nos salmos se fala a Cristo, ou até que é Cristo quem fala. Dizendo isto, eles não pensavam apenas na pessoa individual de Jesus, mas no Christus totus, no Cristo total, formado por Cristo chefe e pelos seus membros. Surge assim para o cristão a possibilidade de ler o saltério à luz de todo o mistério de Cristo. Precisamente esta ótica faz emergir tanto a sua dimensão eclesial, que é realçada de maneira particular pelo cântico coral dos salmos. Compreende-se desta forma como os salmos tenham sido assumidos desde os primeiros séculos como oração pelo povo de Deus. É a leitura que a tradição unânime da Igreja faz dos Salmos. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Lei e profetas é uma expressão usada por Jesus para resumir todo o Antigo Testamento. Lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Profetas, não somente os livros proféticos, mas, no sentido amplo, todo o resto do Antigo Testamento. Então, os livros históricos, os livros proféticos, os livros sapienciais.
lei e profetas. Portanto, é uma forma de você resumir todo o Antigo Testamento. Aqui São João Paulo II cita a forma como os padres da igreja interpretaram os salmos. A citação de Lucas 24, 44, que está no contexto dos discípulos de Emaús, Jesus explica para eles, partindo dos profetas e dos salmos, tudo aquilo que na antiga aliança se referia a ele. O que os padres da igreja fazem na continuidade do pensamento de Jesus? Eu, porém, vos digo, Mateus capítulos 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, que se abre com as bem-aventuranças. Eu, porém, vos digo. O critério de interpretação dos salmos é Cristo. Toda a Escritura fala de Cristo, se refere a Cristo. Na transfiguração, evento que acontece no monte que a tradição chama de Tabor, Jesus se transfigura entre Moisés e Elias. Quem Moisés representa? A lei. Quem Elias representa? Os profetas. Não é Moisés que ilumina Jesus. Não é a lei que dá a primeira palavra e Jesus é a última. O critério, o ponto de partida não é a lei, é Jesus. A palavra mais importante não é a dos profetas do Antigo Testamento em comparação com Jesus, como se Jesus, cronologicamente, porque veio depois dos profetas no tempo, ocupa um lugar secundário. É exatamente o contrário. Os profetas falam de Jesus, eles anunciam, Jesus concretiza, Jesus se realiza, Jesus realiza. Jesus é o objeto das profecias. Portanto, aqui está a forma seguríssima de você ler os Salmos. E o curioso é que São João Paulo II aqui diz, os Salmos falam a respeito de Cristo, certo? Essa é uma forma corretíssima de você interpretar os Salmos. Aliás, cada parágrafo, cada letra, cada vírgula, cada expressão, cada versículo, cada livro do Antigo Testamento refere-se a Jesus, anuncia Jesus. Projeta no tempo e no espaço a figura de Jesus, o Messias esperado. O cumprimento das Escrituras vai acontecer na pessoa de Jesus, certo? Mas há uma outra coisa mais importante. É Cristo quem fala nos Salmos. Se os Salmos falam de Cristo, os Salmos são a expressão da voz de Cristo. Olha que bonito. É Cristo mesmo quem fala. Os padres acrescentam que nos Salmos se fala a Cristo, ou até é Cristo quem fala. Então, vejam que bonito. Quando você diz, misericórdia, Senhor, Salmo 50, na imensidão do vosso amor purificai-me, do meu pecado todo inteiro me lavai e apagai completamente a minha culpa. Você está se dirigindo ao Cristo crucificado, cuja misericórdia se traduziu com essa voz, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Que maravilha! Você falando a Cristo, você rezando a Cristo. É óbvio que por Cristo você vai ao Pai, mas ninguém vem ao Pai senão por mim. Lógico, se o Pai é rico em misericórdia, Jesus também é a expressão suprema da misericórdia do Pai. E com ele o Espírito Santo também. Os três são misericórdia. Mas tem outra coisa. É Cristo gemendo. Quando você se dirige a Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. A graça de Cristo, a força de Cristo, os méritos de Cristo, o Espírito de Cristo leva você, respeitando sua, aspas, autonomia, sua vontade, sua liberdade, o seu desejo, sua ânsia, mas é o próprio Jesus conduzindo você ao mesmo Jesus. Ou seja, Jesus como destinatário de sua oração e Jesus como protagonista da oração. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E isso foi intuído de forma muito bonita pelos padres da igreja. Esses dois movimentos, essas duas vertentes, essas duas concepções da presença de Cristo quando a igreja recita os salmos. Que maravilha!
olhando, portanto, para os padres da Igreja, Santo Agostinho, São Gregório Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, Santo Hilário de Poitiers, são todos os santos que integram essa parte da história da Igreja, os padres da Igreja e toda a grande tradição da Igreja. Rezar os salmos com eles, interpretar os salmos com eles, isso dá uma segurança tremenda. E é isso que nós pretendemos realizar a partir de daqui a pouco, daqui a alguns dias, vai começar esse estudo simplesmente fantástico. Os salmos com a tradição da Igreja, os salmos com os padres da Igreja, os salmos com os melhores intérpretes da Escritura, os santos. Está terminando mais um encontro, Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser.